Bom, então o que a gente vai discutir um pouco aqui é como é que a gente veio, em termos de organizações, em termos de mercado, do comércio eletrônico aos negócios digitais. A minha perspectiva é muito mais de gestão e muito mais de uso de tecnologia do que de marketing. Tá? E a gente tem uma diferença hoje, né? A gente não tem mais aquele comércio eletrônico clássico, a gente tem bastante e-business, a gente tem uso desses conceitos no governo, embora possa parecer estranho falar que o governo opera com e-commerce ou com e-business, né? Mas o fato é que os governos têm cada vez mais utilizado ferramentas desse tipo para tentar obter resultados similares às organizações privadas, tá? A gente vai mais para a parte final da nossa aula conversar um pouco mais sobre isso, mais sobre a questão do uso de tecnologia na sociedade e que tipo de problemas ou que tipo de dores isso pode nos ajudar, tá? Então, algumas questões mais de dados, né? A gente vê hoje o comércio eletrônico tão pujante no país e no mundo. O que é considerado primeiro o embrião do e-commerce é a transferência eletrônica de fundos, começando com as transferências internacionais, até os anos 80, ou seja, até não ter tecnologia mediando transferência de dinheiro. Você só conseguia transferir dinheiro se você operasse num banco que tivesse agências no exterior, tá? Então isso é considerado o primeiro marco, o fato de você poder transacionar recursos, tá? E algo que foi bastante importante no Brasil nos anos 90 foi o Electronic Data Interchange, tá? O intercâmbio eletrônico de dados, tá? Tem um case bastante interessante entre as lojas americanas e a Tramontina, é o primeiro grande case de uso de EDI ou de EDI para fazer pedido automático quando chegasse no ponto de pedido com a Tramontina. Alguma coisa extremamente singela nos dias de hoje, tá? Mas que representou um marco porque foi a primeira maneira de fazer pedidos por conexão entre dois computadores, digamos assim, sem um humano ali entrando no sistema da Americanas, vendo o ponto de pedido e fazendo um pedido por telefone, né? Claro que muitas tecnologias, quando elas iniciam, elas parecem singelas, mas isso vai gerando um caldo de aprendizado que faz com que a gente consiga depois ir galgando passos importantes. Tá? A nossa internet no Brasil comercial é desde a década de 90, os Estados Unidos um pouco antes, na década de 80, tá? E que veio de um uso militar, né? A internet foi criada para propósitos militares, assim como muitas das tecnologias que foram tecnologias revolucionárias ali dos anos 40 aos anos 90, elas foram desenvolvidas para serem usadas na Segunda Guerra Mundial. Na primeira, mas especialmente na segunda, tá? Então, a gente se relaciona mais com essa parte aqui, né, de aplicações, como clientes ou como consumidores de soluções de e-commerce, mas nós precisamos de uma série de serviços especializados que precisam funcionar, tá, para que isso atinja os seus objetivos. A gente vê hoje, por exemplo, um esforço significativo em marketplaces, tá? Muitas pequenas empresas estão nascendo já com a lógica do marketplace, mesmo ainda vendendo poucas coisas de forma experimental, tá? Mas já experimentando problemas, por exemplo, de um marketplace que funciona mal, ou seja, essa camada aqui ela não está adequadamente estabelecida. Tá? Para algumas coisas nessa vida, a infraestrutura é uma delas, não é alguma coisa que se a gente economizar, a gente não vai pagar o ônus disso depois. Tá? Infraestrutura de TI, infraestrutura para e-commerce, não é uma coisa que a gente possa improvisar, porque aí vai acontecer que o cliente vai comprar, não vai aparecer para a empresa, ou o cliente não vai conseguir pagar, ou o cliente não vai receber, e todas essas questões elas acabam sendo bastante negativas para a organização.
Bom, o Renato já falou um pouco de números, né? Passar aqui rapidamente sobre alguns. A gente nem precisa olhar muito o número, mas só a curva aqui nos dá uma ideia disso, né? O início da internet no Brasil foi muito com o submarino, tá? Que trouxe as primeiras experiências positivas e negativas do uso de e-commerce. Tem uma história bem interessante com o submarino, da virada do ano 99 para 2000, e que não é relacionado ao bug do milênio, embora seja no mesmo período, tá? Mas aquele foi o primeiro ano em que o submarino teve alguma venda expressiva, e o produto que mais vendeu foi o CD do Djavan volume 1 e volume 2, tá? Eram 2 CDs com a mesma capa, um era verde e um era azul, tá? E era o que estava bombando no momento. E a Submarino entendia que ela não, que aqui nessa infraestrutura ela não precisava, por exemplo, ter produtos estocados, né? Algo que hoje é ponto pacífico. A venda de CDs foi... Oi. Só teria um outro polígrafo que eu não achei ali. Tem uma pilhinha aí, de repente, se alguém puder repassar, é a mesma capa escrito Terceiro Encontro, tá? Tem alguns slides que estão aqui que não estão no material, porque eu também fiz algumas adaptações considerando o que já foi discutido, mas aí depois vocês recebem uma nova edição digital, tá? E como o Submarino não tinha esse produto em estoque, ele vendeu também muito nas outras lojas, né, físicas, e a única maneira de honrar as vendas foi comprando o CD no shopping, e para conseguir entregar, e os últimos CDs foram entregues no final de janeiro, tá? Porque eles resolveram honrar os pedidos, né? E aí o CD estava por alguma coisa tipo R$17,90 no site, e eles acabaram comprando por R$23,90, R$24, R$25 em shoppings, em loja física, ou ligando, comprando de lojas físicas em diferentes pontos do Brasil, recebendo por correio e entregando para o cliente, tá? Então, em termos de infraestrutura, é preciso uma preparação, porque a gente nunca sabe quando que vai bombar, né? Pode ficar pingando uma venda num dia, num mês, 2 no outro, mas daqui a pouco isso estoura e isso precisa estar preparado, tá? Como já foi discutido, hoje é muito mais fácil resolver a questão da tecnologia, porque tem a tecnologia como serviço. A gente tem como eu costumo chamar, de um buffet de produtos de tecnologia, e é mais fácil, porque a gente só precisa fazer a escolha e ver como isso se enquadra no tipo de estratégia, no tipo de cliente, no tipo de projeto, tá? Em termos de faturamento, também números bem expressivos, tá? Esses aqui também são alguns relatórios do EBIT, nesse relatório Web Shoppers, que é bem interessante vocês acessarem, tem muita informação legal, tá? Basicamente tem informações desde a primeira edição, e a cada ano algumas novas informações são adicionadas, tá? Aqui a gente tem a ideia do ticket médio, que é representativo e está voltando a crescer, né? Aqui a gente teve um resultado menor, muito atrelado ao início da crise, né? As categorias mais vendidas, modas e acessórios, cosméticos e perfumaria, mas se a gente olhar aqui, mesmo esses percentuais menores ainda representam nichos bastante interessantes, tá? Nos últimos anos tem surgido portais de venda ou marketplace de venda de produtos muito diferentes, tá? E isso pelo potencial de exploração de nicho, que, por exemplo, o Netflix aproveita muito bem, o Spotify aproveita muito bem, né? No Spotify a gente pode encontrar alguma música que foi tocada apenas 1000 vezes, né?